há momentos na nossa vida que a gente gostaria que durasse para sempre ou que voltássemos a viver. Segundo, há momentos na nossa vida que a gente não gostaria que tivesse existido e, se pudesse, a gente apagava para nunca mais lembrar. E terceiro, há momentos na nossa vida que a gente sente que apenas está começando a luta e a provação. Às vezes aquilo que a gente pensa que está começando está apenas terminando, ou aquilo que a gente pensa que já está terminando está apenas começando. Então você já viveu na sua vida também aquele momento que você sente assim, alguma coisa ruim está para acontecer. Tipo assim, sua filha, 17 anos, namorando há 1 ano. Ela chega pegadinha na mão do namorado, senta no teu sofá, passa a mão na barriga e fala: mãe, o inimigo é astuto. Com coisa que se fosse um inimigo que... Aí você já começa... Jesus estava vivendo o momento desse terceiro raciocínio. Alguma coisa que ainda ia acontecer e Jesus já começa a sofrer por antecipação. Capítulo 22 de Lucas, versículo 39. Naquele monte das oliveiras era o monte da comunhão. O Monte das Oliveiras era o lugar da comunhão. Ali Jesus partilhava com os seus discípulos. Ali Jesus compartilhava da palavra. Havia comunhão entre eles. Na última ceia, por exemplo, ou melhor, na última Páscoa, na primeira ceia, quando eles saem, a Bíblia diz assim: e saindo cantavam um hino. Eles subiam para o monte cantando. Era um monte de alegria, era um monte de comunhão, um monte de felicidade. Então no monte havia comunhão, era um lugar separado ali. Jesus atendia aqueles que tinham mais intimidade com ele. Agora neste dia aqui, eles param antes do monte. Diga comigo esta frase: pararam antes do monte. Mais uma vez: pararam antes do monte. Antes de chegar ao monte, no caminho para o monte havia um jardim. Já subindo o monte, mas antes de chegar ao lugar costumeiro, havia um jardim. O nome desse jardim era Getsêmani. Esse nome Getsêmani já é bem sugestivo. O nome Getsêmani significa prensa. Faz com as duas mãozinhas assim, como se na sua mão tivesse um monte de azeitona, sem caroço já. Aí você faz assim. Esse Getsêmani era o lugar da prensa. Monte das Oliveiras. Oliveiras, entendeu? Oliveiras, azeitona, embaixo, a prensa. Só o nome já dá uma sugestão interessante para a gente. Era o lugar da prensa, o nome do jardim, Getsêmani, aquele lugar da prensa. O monte era o Monte das Oliveiras. Embaixo, é como se fosse assim, ó. Vou esclarecer para você entender bem. Lá em cima o Monte das Oliveiras, e embaixo onde escorria o caldo. Então ali naquele jardim, Jesus chega e já é noite com os seus discípulos. E quando Jesus está chegando ali, ele chama os seus discípulos num canto. E no versículo 40 Jesus diz: orai para que não entreis em tentação. Jesus está pedindo a eles como que socorro. Jesus está pedindo a eles como que ajuda. Jesus está ali pedindo a eles que orem com ele. Abra no capítulo 26 de Mateus, por favor, sem perder Lucas 22. Capítulo 26 de Mateus, versículo 36. Então Jesus foi com eles. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Olhe para mim. Lá em Lucas 22, Lucas observou o seguinte: Jesus diz a eles: orai para que não entreis em tentação. Mateus observou uma outra frase: orem comigo, eu vou ali além orar. E no versículo 37 diz: levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Esse momento é o momento em que Jesus percebe aquilo que está próximo a acontecer. Nem está acontecendo ainda. E ele começa a entristecer-se. E no versículo 38 está a totalidade da humanidade de Cristo. É muito importante você entender isso. No versículo 38 de Mateus 26, Jesus diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aí ponto, Jesus diz assim: ficai aqui e velai comigo. Não é orai comigo, é velai comigo. Lembra-se da antiga canção: Deus velará por ti. Velar é aquilo que você está pensando mesmo. Lá no velório, que alguém fica ali e não arreda o pé.
Não pode entrar uma mosca que você está observando. Quando Jesus diz aos discípulos, pastor Laerte, velai comigo, Jesus está dizendo, fiquem espertos, vigiem. Aí entra o que Lucas diz, ore para não entrar em tentação. O momento é complicado, meus amigos, o momento é difícil. Esses discípulos não são uns Zé Manés, com todo o respeito aos Josés e aos Manés que estão em nosso meio. São os que estão ali perto de Jesus, são os amigos íntimos de Jesus. A esses amigos íntimos, Jesus diz, orem para que não entrem em tentação, velai comigo, orai comigo, estejam comigo, do meu lado, não me deixem, porque eu estou sentindo uma tristeza profunda, há uma dor no meu coração. Irmão, é muito forte esse versículo 38, quando Jesus diz, a minha alma está angustiada até a morte. É como se Jesus estivesse dizendo, eu já sinto a dor da morte chegando, eu já sinto pedrada, agulhada, está doendo muito, me ajudem, orem comigo. Agora volte para Lucas 22, versículo 39, diz que Jesus saiu como de costume e foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Verso 40, quando chegou ao lugar, Jesus diz, orai para que não entreis em tentação. Versículo 41, apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. Versículo de número 46, quando ele volta, ele diz, por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. O que eu observo aqui? Há momentos na nossa vida que nem os melhores amigos vão nos entender. O mesmo texto que diz, Pedro, Tiago e João foram com eles. O mesmo texto diz, há um tiro de pedra. Jesus se afasta. E quando Jesus volta, os caras estão dormindo. No momento mais difícil, é isso que eu acho interessante, gente. Quando a multidão está aplaudindo Jesus e Jesus montado no jumentinho, eles estão lá, Hosana, rei, 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 Jesus é o nosso rei, esse Jesus é demais. Na hora da dor, os caras dormem. O versículo 41 diz, apartou-se deles. Quer dizer que há momentos na nossa vida que nem Pedro, Tiago e João. Olha para mim, faz assim com a mão. Faz o número 3 e pensa em 3 grandes amigos que você tem. Os 3 melhores amigos que você tem. Jesus tinha no meio dos 12. Jesus escolheu 70 homens, 70 discípulos. Do meio dos 70 ele tirou 12 apóstolos. Do meio dos 12 ele chamou Pedro, Tiago e João para andar perto dele. Mas nesta hora, nem o Pedrinho, nem o Joãozinho e nem o Tiaguinho estavam com eles. Há pessoas que conseguem ir conosco até o pé do monte, mas nunca vai entrar no Getsemane com você. E eu posso te dar uma palavra aqui, uma palavra profética. Posso te dar? Quem quer receber uma palavra profética? Para todos nós existirá um Getsemane. Para todos nós, você não gostou, né? Para todos nós, você gostaria mais se eu falasse, eu estou vendo uma chave dourada. Eu estou vendo uma bandeja da vitória. Não estou, eu estou vendo uma cruz para você carregar. Eu não vim aqui hoje para te enganar. Nunca eu venho, mas hoje eu quero falar umas verdades para você. Uma verdade que eu quero te dizer é que a rapadura é doce, mas não é mole. Que a vida não é moleza. Há situações da sua vida. Quem sabe Deus está trazendo esta palavra porque você já viveu, então glorifique a Deus porque já passou. Outra vez Deus está te dando esta palavra porque você está vivendo. Você se encontra no jardim, ou quem sabe ainda entrará no Getsemane. Haverá momentos na sua vida que você se sentirá sozinho. Há momentos na sua vida que ninguém estará perto de você. Porque há situações na vida que não é para o amigo, para os melhores amigos. É para você. Só para você. Coloca a mão no peito assim e diga, tem coisa que é só para eu passar. Olha para mim, bem-vindos ao Getsemane esta noite. Derrame as suas lágrimas nesse lugar, deixe cair sobre o banco. Use a manga da camisa da pessoa que está do teu lado. Tira o lenço, sei lá, meu irmão. Pega um guardanapo, mas você está no Getsemane. O Senhor está te consolando esta noite. Você não está só.